Mitos e verdades das dietas nos 10 anos do curso de nutrição, o ensino da sexualidade para crianças, paleontologia no Circuito Cultura e ainda hoje, Diário FMG e o Fica a Dica Informática. O Circuito FMG está no ar. Boa noite. O curso de nutrição da UFMG comemora 10 anos e, para celebrar a data, o Circuito UFMG foi descobrir os mitos e verdades sobre as dietas. Quando o assunto é alimentação, todo mundo tem uma verdade absoluta. Mas será que fazer refeições de 3 em 3 horas realmente acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer? Quem vai tirar essas e outras dúvidas sobre nutrição é o professor Rafael Claro, que é do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG. Então, professor, essa coisa de comer de 3 em 3 horas realmente acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer? De fato, nós não temos evidência nenhuma disso. O que a gente tem que tomar cuidado é que isso ainda pode causar um risco para a saúde. Por quê? Porque muitas vezes esses lanches que são feitos entre as refeições são baseados em alimentos de conveniência. Então a pessoa come lá aquele produto que está dentro da gaveta, uma barrinha, um biscoito, que não necessariamente são alimentos saudáveis e podem elevar o consumo de sal e de açúcar dos indivíduos. Professor, a gente ainda vê essa coisa do alimento integral, né? Que todo mundo fala assim, é saudável e além de tudo não engorda. Isso é verdade? Olha, de fato, a gente deve consumir alimentos sempre com moderação. Quando comparado aos grãos processados, esses alimentos integrais têm uma série de vantagens para a saúde. Eles promovem melhor nutrição, promovem maior saciedade e tendem a ser considerados mais saudáveis. Sempre que possível, as pessoas devem substituir, então, o arroz, as farinhas por versões integrais. Essa questão de substituição de alimento, também é viável substituir o alimento, por exemplo, uma vitamina D, ao invés de direto na fonte, você consumir leite, tentar substituir por alimentos industrializados na hora de conseguir esses ingredientes? Olha, o que a gente já sabe hoje é que aqueles padrões de alimentação baseados em alimentos frescos e minimamente processados tendem a ser mais seguros e mais saudáveis do que aqueles padrões baseados em alimentos industrializados. Então, na prática, a gente não pode considerar que substituir um alimento fresco por um semelhante industrializado seja de fato uma alteração saudável para a dieta. Agora, em relação ao regime, né? Tudo hoje em dia gira em torno de emagrecer, parece. O alimento diet sempre quer dizer que ajuda a emagrecer, que a pessoa está em regime ou não necessariamente? Não necessariamente. O alimento light tem a característica de ter teor reduzido de energia. Já esse produto diet, ele em geral é confeccionado para algum tipo de pessoa com necessidade de dieta especial, como por exemplo os diabéticos. Então se a gente pegar, por exemplo, um chocolate light, ele não tem a quantidade de calorias reduzida. O que acontece é que a indústria substitui o açúcar do chocolate por mais gordura. Então de fato a gente pode ter um produto que tem ainda mais calorias do que o produto original. Então o conselho é ficar sempre atento à embalagem dos produtos. Sempre atento. De fato, um conselho interessante é a gente sempre pensar naqueles produtos sem embalagem, né? Quanto mais a gente puder comer alimentos frescos, quanto mais a gente puder comer alimentos in natura, tudo mostra para nós que a gente vai estar mais seguro e mais saudável. Ok, muito obrigada pelas informações, professor. Isabela Melano, para o Circuito FMG. No último Fica a Dica da semana do profissional de informática, você vai aprender mais sobre a identificação digital. Para você fazer uma compra, então você tem que levar o seu cartão e saber uma senha. Então tem duas, vamos dizer, a gente chama disso na área de criptografia, você tem dois fatores diferentes de autenticação. Você tem um meio físico, que é o cartão que você está carregando, e você sabe uma senha que é um segredo, que só você sabe, é uma coisa sua. Sua impressão digital, por exemplo, é uma coisa sua também. Então assim, você está carregando o seu dedo, então para você bater o ponto, na hora de entrar, você põe o seu dedo lá no leitor de digital e o pessoal, a partir daí, então, o sistema de ponto acredita que você é você mesmo, que quem está pondo aquele dedo lá só pode ser você. Mas o dedo, nós vemos muito filme de ficção científica, o pessoal corta o dedo fora da pessoa, então não é muito seguro o dedo, não. O pessoal não acha que confiar no dedo não é uma boa ideia. Então, a partir desses desenvolvimentos de telefone, de novas tecnologias, o pessoal está passando a confiar muito mais no telefone que a pessoa carrega. Hoje em dia você já tem software que roda no telefone que gera um segredo. Aí você entra no banco para fazer uma autenticação, fazer uma transação, e o site pede um segredo que só seu telefone sabe. Então quando você digita aquela senha,
o banco sabe que você é você mesmo, porque só você teria condição de dar aquele segredo que o seu telefone está contando naquele momento. A partir da próxima segunda, você vai conferir dicas para decorar a casa em homenagem ao Dia do Designer de Interiores. Não perca! Carolina Moura está na redação da TV UFMG e traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Aniele. E a Semana do Servidor terminou hoje, mas a programação ainda não acabou. Amanhã o dia será dedicado ao lazer dos servidores. O Centro Esportivo Universitário será palco da final do torneio de futsal, que é transmitida pela rádio FMG Educativa, estação 104,5 FM, a partir das 9 da manhã. O CEL ainda oferece atividades de recreação infantil durante o dia todo. À tarde, o evento se encerra com apresentações musicais da banda Vermelho Vivo, do grupo Forró no Escuro e do projeto Saravá. Não perca! E também neste sábado tem feira de adoção de cães e gatos promovida pelos alunos do Coutec. O evento é das 9 da manhã às 2 da tarde na quadra do colégio que fica dentro do campus Pampulha da UFMG. Participe você também! E o sábado ainda tem programação para os idosos. Estão abertas as inscrições para o evento Manhã Aquática do projeto Hidroginástica para Todos da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG no campus Pampulha. Para se inscrever, basta ligar para 31 3409 2314. O evento é gratuito. Essas foram as notícias de hoje. Eu volto na segunda-feira. Um bom final de semana. É com você, Aniele. Obrigada, Carolina. O ensino da sexualidade para crianças e adolescentes é um desafio. O lançamento de um guia de orientação pode ajudar nessa tarefa. Para alguns é um assunto proibido, mas para esta família debater a sexualidade é natural. A gente procura, discutir da maneira mais natural possível e dentro assim das dúvidas que forem surgindo. A gente não senta, agora vamos falar, não, o dia vai rolando, às vezes acontece algum fato na televisão, às vezes algum filme que passa, surge o tema, aí a gente discute de uma forma mais natural. Às vezes fica tímido, porque esse assunto é delicado e tal, mas quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto. A sexualidade ainda é um tema polêmico, tanto que a Unesco lançou um guia sobre o assunto, destinado a professores brasileiros. Apesar da importância da escola, o primeiro passo a ser dado é dentro de casa. É um tema que ele tem que começar em casa, ou deveria começar em casa. As famílias não podem se furtar a trabalhar essa questão, porque é o local preferencial ou principal de ser tratado, de ser abordado. Mas a escola ela vem como uma parceira, para que esses jovens ou as crianças, porque aqui no caso do CP, por exemplo, nós temos do 1º ao 9º ano, elas possam ter essa possibilidade de se preservar. A escola tem o papel de fornecer informações para orientar a criança, além de discutir os valores sexuais. A escola ela tem que estar atenta aos alunos, então a educação infantil, por exemplo, obviamente você está lidando com crianças em idade que muitas vezes as questões que as crianças apresentam vão estar muito próximas à própria dinâmica das interações que elas mantêm entre si, então as brincadeiras, como elas tratam umas às outras, o que elas falam ou como elas representam contextos que são familiares ou sociais, e a intervenção da professora que está lidando com aquelas crianças é próxima, tem que estar próxima àquilo que as crianças estão falando, a intervenção ela não pode ser uma intervenção descolada da própria experiência que os meninos possuem. Então, brincar com boneca, menino pode brincar com boneca? Essa é uma questão da educação infantil. A abordagem muda de acordo com a faixa etária dos alunos e com a curiosidade individual de cada criança ou adolescente.
Às vezes, o menor é uma curiosidade muito básica, muito simples, enquanto dos alunos maiores, dos adolescentes, é uma questão mais relacionada mais, vamos dizer assim, é quase que a genitália mesmo. A questão do transar, a questão do filho, a questão do aborto, não que isso não exista com os meninos menores, com certeza existe, principalmente dependendo do contexto familiar desse aluno. Mas ela tem que mudar, por quê? Porque, às vezes, você está acelerando o menino, quando que, na verdade, ele queria saber muito menos. O que você não pode é se furtar, né, a informar. No Centro Pedagógico da UFMG, os alunos são orientados sobre sexo com aulas frequentes e aprendem a importância da educação sexual. Se você cresce sem ter nenhuma educação sexual, aí você não sabe o que vai acontecer. Então, se, por exemplo, tem as doenças sexualmente transmissíveis, se você não aprende sobre elas, você pode acabar tendo alguma doença, alguma coisa assim. É uma forma da gente saber e não passar por isso. A gente já fica ciente disso tudo. Sexta-feira é dia de Circuito Cultura. Bruno Camagos foi conhecer a paleontologia. A paleontologia é a ciência que estuda os seres orgânicos desaparecidos por meio da análise dos seus restos fósseis. O Circuito Cultura está hoje no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG para te mostrar um pouco mais da nossa história e do planeta Terra. O visitante que tiver a oportunidade de vir ao museu, ele vai poder ter contato com a pesquisa paleontológica que é feita no estado de Minas Gerais. E além disso, essa exposição ela foi montada não só para mostrar os fósseis que já foram encontrados no território de Minas Gerais e do Brasil, como de outras partes do mundo. Então nós temos uma primeira parte da exposição que mostra a evolução da vida, desde os primeiros animais que caminharam sobre a Terra há mais ou menos 540 milhões de anos atrás, até a evolução dos dinossauros. E uma segunda parte da exposição que foi montada justamente para mostrar a evolução dos grandes mamíferos que ocorreram há poucos milhares de anos atrás e que conviveram com o homem, como a preguiça gigante, os mastodontes, os cavalos extintos, os ursos extintos que existiam no Brasil. Então, e além disso, o visitante também poderá ver como se dá a pesquisa paleontológica. Nós temos uma amostra de como se faz a coleta desse material e uma amostra de como se formam os fósseis, que são o nosso objeto de pesquisa e que gera a informação que depois é colocada no museu. Como é que foi o trabalho de reunião desse material aqui da exposição? Essa exposição especificamente, ela foi montada mais ou menos no início da década de 90, a partir de esforços de pesquisadores que já passaram pelo museu na época. Uma parte da exposição é formada de fósseis de verdade, que foram coletados aqui na região de Minas Gerais, notadamente em cavernas, ou coletados em outras regiões do Brasil ou outras regiões do mundo. Só que uma parte da exposição, ela é formada de réplicas ou de reconstruções que em geral são feitas em resinas e que foram compradas de um centro especializado na Argentina que faz essas réplicas. O Brasil, hoje em dia, ele tem laboratórios de paleontologia que fabricam essas réplicas, mas isso ainda é muito recente na pesquisa paleontológica brasileira. Os primeiros restos humanos fossilizados que foram encontrados na história da ciência foram encontrados em cavernas aqui da região de Belo Horizonte, pelo Lund, no início do século XIX. Mas além desses restos humanos que foram encontrados aqui, nós temos na exposição outros crânios de hominídeos antigos que provavelmente estão entre os ancestrais do homem atual. Quem quiser vir conferir a exposição de paleontologia aqui no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, basta vir de terça a sexta-feira, de 8h30 da manhã às 11h30 da manhã ou de 1 da tarde às 4 da tarde. Sábados e domingos é de 10 da manhã às 5 da tarde. O Circuito Cultura termina agora, semana que vem tem mais. O Circuito UFMG fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda, às 8 da noite. Até lá!